como calcular o comprimento crítico. E para você aprender alguma coisa nessa vida, nada melhor do que um exemplo, né? Posso ficar falando a teoria da teoria da teoria, que obviamente é importante, mas posso te dar um exemplo prático, posso fazer melhor, né? Posso te dar um exemplo prático e dentro desse exemplo prático, colocar as pitadas necessárias de teoria, ok? Então essa é a nossa metodologia aqui, por isso que a gente fala de linguagem brutalmente didática, ou seja, dentro de um exemplo prático, ali eu vou abrindo alguns parênteses para colocar pitadas de teoria, nada de mais e nada de menos, né? O necessário para você entender, tá? Colocar muita informação vai dar um overflow de informação, né? Vai ter um monte de coisa na mão e não vai saber para onde andar. Colocar pouca informação, você não vai ter clareza também do porquê das coisas, né? Então é uma quantidade aí na medida para a gente avançar com essa aula aqui, beleza? Então vamos lá. Preparei aqui essa planilha. Essa planilha aqui, pessoal, nós temos aqui basicamente o seguinte esquema, né? Nós temos aqui do lado esquerdo um mapinha de fundo que eu retirei de um projeto de loteamento. Então, perceba que tem os lotes aqui, tudo divididinho, né? Os lotes. Essa linha vermelha aqui seria o eixo central da minha rua. Essa linha azul seria a minha sarjeta da direita e essa linhazinha preta da esquerda, mas vamos avaliar só o da direita aqui, tá? O comprimento crítico L, que a gente tem que calcular na minha sarjeta para saber quando ela vai encher de água. E esse I1 e I2, né, é justamente essa largura aqui do implúvio, né, a largura da onde vai vir o nosso escoamento para a minha sarjeta. Ok? Por que eu tenho o I1 e o I2? O I1 é o escoamento que vem dos lotes, né? Começou a chover aqui, ó. Então a água vem do lote, do fundo, vem para a minha calçada e chega na sarjeta. Só que o eixo da minha rua é o ponto mais alto da minha rua. Então, quando chove aqui na parte central, parte da água vem para a sarjeta também azul. Ok? Então, por isso que eu tenho o I1 e o meu I2. Então, somando os dois aqui, eu tenho a largura total de implúvio. Beleza? Então, esse é o cenário aqui, ó. Então, vou ter uma sarjeta lateral na minha via, mas qual vai ser a extensão crítica dela para eu chegar aqui, ó, e colocar uma boca coletora? Né? Qual vai ser essa extensão? Isso aqui que a gente vai avaliar juntos aqui, que é justamente o nosso comprimento crítico. Ok? Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar algumas informações, só para a gente preencher no junto aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vou dar um pouco de zoom aqui para vocês verem melhor. E eu tenho aqui a equação, né, para a gente calcular esse comprimento crítico, que é 3,6 vezes 10 elevado a sexta, S vezes raio hidráulico elevado a 2/3, vezes I elevado a meio, N, C, I e maiúsculo. Então, um monte de variável aqui. Tá? E a gente vai por partes para você entender todo esse processo. Bom, primeira coisa, o L vai ser o comprimento crítico que eu quero calcular. Então, ele é a nossa resposta aqui da equação. Ok? O H vai ser a altura da sarjeta. E aí nós temos um porém, né? Olha só, estamos trabalhando com essa sarjeta aqui. Ok? E essa sarjeta aqui. Essa sarjeta aqui, ela tem uma altura aqui, ó, de 18 centímetros. Deixa eu dar um zoom nela aqui. 18 centímetros. E uma largura de 50 centímetros, ok? Só que os 18 centímetros, ó, se eu for pegar aqui no limite dela, ó, já está pegando parte do pavimento da faixa de rolamento, tá vendo? Ó, se eu pegar com água aqui, ó, daqui para a direita, ó, pega parte da faixa de rolamento, certo? Então, o que eu tenho útil mesmo na minha sarjeta, sem ter essa extravasão para a faixa de rolamento, seria 12,5 centímetros, ó, que é essa altura daqui, do final da sarjeta, até o ponto mais baixo da sarjeta, 12,5 centímetros, e não 18, né? Poderia utilizar 18, já contando aqui com um evento mais crítico, passando pela faixa de rolamento? Sim, algumas prefeituras até aprovam dessa forma. Mas se a gente for avaliar só dentro da sarjeta, seria os 12,5. Ok? De altura. E a largura 50 centímetros. Então aqui, logo de cara, eu vou inserir essas duas informações. Altura, 0,125, que aqui está em metros, né? E largura, 0,50. Beleza? Então tá. Próximo ponto aqui, pessoal. Então aqui eu tenho, ó, comprimento, que a gente já viu. Altura da sarjeta. Largura. Beleza? Próximo, ó.
seção de vazão. Qual que é a área aqui, ó, transversal da minha sarjeta? Vamos ver aqui. A minha sarjeta, ela tem um formato aqui, quase que um triângulo aqui, ó, né? Quase que um triângulo aqui, ok? Simplificando essa figura como um triângulo mesmo, né? Vou fazer até um... Deixa eu ver se eu faço um desenho aqui para vocês, ó. Ó, então pegando mais ou menos isso daqui, ó. Ó, teria esse triângulo aqui, tá vendo? E esse triângulo aqui, pessoal, ele tá deitadinho, né? Mas se eu colocar ele de pé, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, vou ter uma base e vou ter uma altura, certo? Uma base e uma altura. Qual que é o cálculo da área de triângulo? Não é base vezes altura dividido por 2? Então, para eu achar a minha área disponível da minha sarjeta, eu vou fazer exatamente isso, ó. Vou calcular aqui, ó, base, que é ponto 125, vezes altura, que é meio, dividido por 2. E eu chego na minha seção de vazão de 0,03 metros quadrados. Ok? Então, é a área disponível que eu tenho na minha sarjeta, para encher ela de água aqui. Então, fiz base vezes altura dividido por 2. Beleza. Próximo ponto, perímetro hidráulico. Perímetro hidráulico. Como que nós vamos calcular esse perímetro hidráulico? Então, olha só. Vou fazer um outro desenho aqui. O perímetro hidráulico vai ser isso aqui, ó. Ih, peraí que eu baguncei o negócio aqui. Vamos de novo. O perímetro hidráulico vai ser isso daqui, ó. Daqui para cá e daqui mais ou menos até aqui, ó, que vai dar os 12,5 lá, né, de altura. Então, isso aqui é o nosso perímetro hidráulico. Ok? O perímetro vai estar em contato com o ar. Essa lateral do perímetro aqui, ó, tá? Essa altura, eu já sei que é 12,5. Ok? Sei que é 12,5. Agora, essa diagonal, eu não sei, né? Não sei quanto que é. Por isso que aqui na nossa célula, nós colocamos aqui, ó, essa equação aqui, né? Que é justamente fazendo o cálculo da hipotenusa aqui lateral, né? Então, vai ser basicamente aqui o nosso cateto adjacente ao quadrado, cateto oposto ao quadrado, ambos dentro da raiz. Certo? Então, só relembrando aqui, pessoal, deixa eu ver se eu pego um marcadorzinho aqui, ó, só para explicar essa etapa para quem não lembra, né? Vou pegar uma página em branco aqui. Então, vamos lá. Eu teria esse cenário aqui, né? Beleza? Então, aqui eu tenho que é ponto 125, que é a altura da minha sarjeta, e aqui eu tenho uma hipotenusa que eu não sei quanto é. Mas aqui eu sei também, né, nesse sentido, que eu tenho meio, ou seja, 50 centímetros. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui H como hipotenusa ao quadrado, é igual aqui o meu cateto adjacente ao quadrado, vezes cateto oposto ao quadrado. Então, meu H ao quadrado vai ser igual a 0,125 ao quadrado, vezes 0,50 ao quadrado. O meu H vai ser a raiz, né, desses mesmos valores aqui em cima, e o meu H vai ser 0,64 metros, tá? Como foi calculado aqui. Na verdade, aqui, né, não é exatamente 0,64, né? Porque ele está somando ali ainda com essa altura aqui, né? Ok? Então, estou calculando a hipotenusa. Então, a hipotenusa mais esse valorzinho aqui daria 0,64. Ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Justamente isso. Estou pegando a minha altura, que é 0,125, e somando com esse cálculo aqui, né? Ambos daria 0,64 metro. Tá? Então, esse perímetro aqui, ó, total, dá 0,64 metros. Beleza. Depois eu vou calcular o meu raio hidráulico. O meu raio hidráulico vai ser área dividido pelo perímetro. Ponto. Tá? Sem muita complicação. Certo? Então, 0,048 metro. Beleza. E agora? O meu coeficiente de runoff. Se eu for pegar aqui um loteamento, vai variar de 0,7, 0,8, 0,85. Vou colocar aqui 0,8. Meu coeficiente de runoff. Lembrando que o coeficiente de runoff, né, ele depende ali basicamente da nossa
o uso, né, da nossa área. Então, se é uma área mais urbanizada, vai ser mais próximo de 1, uma área mais rural vai ser mais próximo de 0. E ele é a relação do que escoou pelo que choveu na nossa bacia. Então, via de regra, vai ser algo em torno de 0,8, 0,85, 0,9, por aí. Ok? Aqui para loteamento, tá? Agora, intensidade de chuva. A intensidade de chuva, pessoal, vai ser ali relacionado à região que nós estamos trabalhando. Então, existem várias formas aí de calcular a intensidade de chuva, via plúvio, via GAN, via equação de chuva já montada, né? Então, aqui a gente não vai gastar muito tempo aqui, porque a gente já tem várias aulas aqui no canal também mostrando exemplos, né? Utilizando plúvio, utilizando GAN, né? Então, vamos trabalhar com uma intensidade de chuva para esse projeto, por exemplo, de 120 milímetros por hora, tá? Nossa chuva de projeto, 120 milímetros por hora. Então, aqui a gente teria que pegar uma equação de chuva da região, né? E determinar a nossa intensidade, que a gente já está adotando como 120, tá? Beleza. Agora sim, nós temos a largura do implúvio. O que é a largura do implúvio? Seria o meu I1 mais o meu I2, ok? Vamos pensar o seguinte, o meu I2, sendo aqui metade de uma rua, aqui uns 3 metros, aqui o meu I2, tá? Então, eu teria aqui uns 3 metros. Mas, o meu I1, ele é composto pelo meu lote e também pela calçada. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 1,5 de calçada, mais o meu lote de 25 de fundo. Ok? Então, estou pegando e somando aqui o meu I1 mais o meu I2, toda essa distância aqui, ó. Que daria algo em torno de 29,5, 29,50. Essa é a largura do meu implúvio. Declividade longitudinal. Aí eu teria que pegar na topografia, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui para calcular essa declividade, tá? Vamos imaginar que a declividade aqui é 1,5% da minha sarjeta, ok? Então, cada projeto vai ter uma declividade porque vai ser a topografia ou a terraplenagem do seu projeto, né? Então, basicamente, seria aqui o desnível dessa cota menos essa cota, ok? Dividido pelo comprimento que nós temos aqui. Então, declividade de 0,015, que dá 1,5%. E a rugosidade da nossa sarjeta também não vai mudar muito disso aqui, ó. 0,015, 0,016, né? Não muda muito disso. Então, vou colocar ela aqui. Feito isso, pessoal, eu tenho, então, o meu comprimento crítico, que eu posso até arredondá-lo aqui para 43 metros. Ou seja, se eu tenho o início da minha sarjeta aqui, ou eu tenho uma boca coletora, né, que está já coletando daqui para montante, o início dela até o final, até eu colocar uma outra boca coletora, até eu saber que a minha sarjeta está cheia de água, é uma distância de 43 metros. Tá? Então, andou 43 metros, tenho que colocar uma boca coletora. Ok? Se eu for pegar os lotes aqui, por exemplo, ó, vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contar aqui que é 7, né? Então, teria o seguinte, ó, 7 vezes 5 de largura, 35. Então, daria para ir com essa sarjeta mais uns 2 lotes aqui, ó, né? E aí colocar a boca coletora. Ou andar pelo menos mais um lotezinho aqui, né? Para dar aqui uns 40 metros e colocar a boca coletora. Tá? Contando que tem 5 metros de largura aqui o lote, né? Então, pessoal, o meu comprimento crítico de 43 metros, né? Onde a minha sarjeta estaria cheia de água depois dessa distância. Certo?